Oi, turma! Hoje nós vamos fazer, gente, uma pequena revisão dos tipos de predicado. Tendo em vista que esse mês a gente começa a estudar mais profundamente a análise morfossintática. Então, nós vamos precisar dar uma revisão, fazer uma revisão. Então, nós vamos começar assim com os tipos de predicado, tá bom? Os tipos de predicado são predicado nominal, verbal e verbo nominal. Os predicados podem ser desses três tipos: verbal, nominal e predicado verbo nominal. Lembrando vocês, predicado verbal tem como núcleo um verbo significativo. Predicado nominal tem como núcleo um nome que é chamado de predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal tem dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito. Predicado verbal, quando o predicado traz um verbo como núcleo, ou seja, esse verbo é um verbo significativo. De grão em grão, a galinha enche o papo. É um verbo significativo, certo? Implica uma ação. Deus ajuda quem cedo madruga. Há um verbo significativo. O menino plantou uma árvore. Verbo significativo. O bebê chorou a noite inteira, também é um verbo significativo. Então, em todas essas orações, a gente encontra um predicado verbal. Predicado verbal, quando os verbos apresentam ação verbal em si. E eles podem ser, esses verbos significativos que eu disse para vocês, eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que também é chamado de bitransitivo, ou ele pode ser um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Predicado nominal. Quando o núcleo do predicado não é um verbo, ou seja, a declaração que se faz sobre o sujeito não está contida no verbo, mas sim no nome, substantivo ou adjetivo, que vem na sequência do verbo. Olha, o predicado é nominal quando eu tenho um verbo de ligação. Mariana está doente. Mariana está doente. O verbo, a única função desse verbo é ligar. Ele pode até sair da oração. Eu posso dizer Mariana doente. Então, doente é o núcleo do predicado nominal. É a qualidade atribuída. Olha, Mariana doente. Então, essa palavra que está aqui destacada, que é o núcleo do predicado nominal, ela é chamada de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade atribuída ao sujeito, ligada através de um verbo de ligação, verbo estar. João anda animado com a compra da nova casa. Então, João anda animado. Animado é o predicativo do sujeito. Então, esse verbo é um verbo de ligação. Ele pode até sair. João animado. Esse animado é o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a qualidade atribuída ao sujeito. A menina parecia emocionada. Novamente, a gente tem aqui um atributo, uma qualidade atribuída ao sujeito. Atribuída e ligada por um verbo de ligação. Então, por isso esse predicado é nominal, porque o núcleo dele é um nome. Esse nome é chamado de quê? Predicativo do sujeito. Papai andava preocupado nos últimos tempos. Olha, preocupado é o predicativo do sujeito. É uma qualidade atribuída ao sujeito ligado por um verbo de ligação. Então, vocês observam que sempre no predicado nominal, a parte mais importante é o nome. E o que é o nome? É a qualidade atribuída ao sujeito, que é chamada de predicativo do sujeito. No predicado nominal, o verbo sempre vai ser um verbo de ligação. Verbo de ligação. Predicado nominal. Quando a oração apresenta um verbo de ligação, ou seja, esse verbo não expressa uma ação em si, apenas liga o sujeito a uma característica ou estado que se refere a esse sujeito. Os principais verbos de ligação: verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, entre outros, desde que esses verbos não sejam nocionais, certo? Ou seja, às vezes esses verbos, nem sempre você vai encontrar esses verbos e dizer logo que ele é um verbo de ligação, não.
Nós vamos ver exemplo, né? Que eles, no caso, esses verbos, eles não funcionam como ligação. A maioria das vezes, sim, eles vão ser verbos de ligação. Predicado verbo nominal é quando o predicado tem dois núcleos. Um núcleo verbal e outro núcleo nominal. Vejam, Mariana chegou atrasada na escola. Vocês observam que chegou é um verbo significativo, ele indica ação. Chegou, praticou ação. Mas na sequência apareceu uma qualidade atribuída ao sujeito. Ou seja, apareceu um predicativo do sujeito. Então esse predicado ele tem verbo significativo e ele tem a qualidade atribuída ao sujeito. Ele tem o predicativo do sujeito. Então porque esse predicado é um predicado verbal nominal. Ele é verbal porque ele tem um verbo significativo e ele é nominal porque ele tem um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a qualidade atribuída ao sujeito. E aqui ligado por um verbo significativo. Por isso ele é um predicado verbal nominal. O verbo aqui ele não tem a função apenas de ligar. Ele é um verbo significativo. Ele indica ali a ação, chegou. Olha a outra. O chefe do trem saiu. Todo mundo entendeu que ele é significativo esse verbo. Mas ele é significativo, mas ele tem uma qualidade atribuída ao sujeito. Preocupado, o chefe. Então, nesse caso, nós temos um predicado verbal, porque ele tem um verbo, nominal, porque ele tem um nome. Eu estou chamando de nome o predicativo do sujeito. O bebê acordou assustado. Acordou, verbo significativo, assustado, predicativo do sujeito. Então, predicado verbal, nominal. O menino entrou animado na sala. Entrou, verbo significativo, animado, qualidade atribuída ao sujeito. Então, esse predicado ele é verbal, nominal. Predicado verbo nominal. Exemplo. Joana partiu feliz. Eu tenho um verbo aqui. Joana partiu. Verbo intransitivo. Feliz é uma qualidade atribuída ao sujeito, portanto, chamada de predicativo do sujeito. Carla deixou sua irmã curiosa. Carla deixou o quê? Sua irmã. Verbo transitivo direto. Sua irmã é o objeto direto. Mas ela ficou curiosa. Então, essa qualidade atribuída ao objeto é o predicativo do objeto. Veja a diferença. O predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito. O predicativo do objeto é uma qualidade atribuída ao objeto. Sua irmã é o objeto. Por que o objeto, professora? Porque Carla deixou o quê? Sua irmã. Sua irmã é o objeto. Como está o objeto, que no caso aqui é sua irmã curiosa? Então, é um predicativo do objeto. Predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito. Predicativo do objeto é uma qualidade atribuída ao objeto. Paula recebeu feliz o prêmio. É um verbo transitivo direto, mas logo a gente encontra o predicativo do sujeito. Porque feliz é uma qualidade atribuída a Paula. Ok, gente? Estrutura da oração com predicado verbo nominal. Né? A gente terminou de ver, só reafirmando. Sujeito, verbo intransitivo, mais predicativo. Sujeito mais verbo transitivo direto, mais objeto, mais predicativo do sujeito. Sujeito mais verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais o predicativo do objeto. Só lembrando que o predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito. A moça sorridente. O predicativo do objeto é uma qualidade atribuída ao objeto. Nós consideramos a prova fácil. Consideramos o quê? A prova. A prova é o objeto direto. Predicativo do objeto, fácil, porque fácil é uma qualidade da prova. Então, uma qualidade, um atributo da prova, predicativo do objeto. Uma qualidade porque foi atribuída ao objeto. Resumidamente, a gente tem assim, predicado é a declaração que se faz do sujeito, certo? E apresenta esses verbos. Todas as vezes que tiver esses verbos significativo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, nós vamos ter um predicado verbal. Que é o núcleo do predicado verbal? É o verbo. Ok, gente? Bom, quando a gente tiver um verbo de ligação, o predicado é nominal.
Quem é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo do sujeito. Voltando, é o predicativo do sujeito. Quando nós tivermos um verbo significativo e predicativo, então a gente vai ter um predicado verbal nominal. Quem é o núcleo? Tem dois núcleos, o verbo, né, e o predicativo. Então, esse quadro ele é básico, certo? Ele é básico do predicado. O predicado ele pode ser verbal, nominal, verbo nominal. Verbal, o núcleo é o verbo. Nominal, o núcleo é o predicativo, é o nome, a qualidade atribuída. Predicado verbal nominal, o núcleo é o verbo e o predicativo. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo nominal. Vamos lá? A chuva permanecia calma. Permanecer é um verbo de ligação. Vai ter um predicado verbal nominal, porque ele não tem verbo. Esse verbo é de ligação, certo, gente? É um verbo de ligação. Verbo é quando ele verbal nominal, é porque ele está falando de núcleo. O núcleo é um verbo, é um significativo. A tempestade assustou os habitantes da vila. Assustou, o verbo significativo. Mas cadê a qualidade, né? Paulo ficou satisfeito. Paulo ficou satisfeito. Predicado nominal. Os meninos saíram. Saíram é um verbo significativo. Saíram, ação. Do cinema calado. Os meninos calados. A gente já tem a alternativa, né? Que apresenta o predicado verbal nominal, porque ele tem o verbo saíram e ele tem o nome, que é o predicativo, que é a qualidade atribuída ao sujeito. Observe. Paulo está adoentado. Preste atenção aqui, gente. Ó. Paulo está adoentado. Paulo está no hospital. Olha o está aqui. Diz para vocês que sempre o verbo está é um verbo de ligação, mas nem sempre ele vai ser de ligação aqui do caso. Olha, Paulo está adoentado. É uma qualidade atribuída ao Paulo nesse momento, ele está adoentado. Então está é um verbo de ligação. Paulo está no hospital. Esse verbo está, ele não indica ligação. Ele é um verbo intransitivo. Paulo está, porque no hospital é uma qualidade, não é um complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele não é de ligação, porque no hospital não é uma qualidade atribuída a Paulo. Não é uma qualidade, então ele não é um verbo de ligação. Esse segundo está, ele é um verbo intransitivo. Sempre que depois vier um adjunto adverbial, como no caso aqui, então nós temos um verbo intransitivo. Então, a primeira. O predicado é verbal em 1 e 2? Não. No primeiro, ele é nominal. Ele é verbal apenas no 2. Então, não é verdadeira. B. O predicado é nominal em 1 e 2? Não. Né? O primeiro, ele é nominal. O segundo, ele é verbal. Letra C, o predicado é verbo nominal em 1 e 2? Não, ele não é verbo nominal, porque ele não tem verbo e qualidade atribuída. Letra D, o predicado é verbal em 1, é verdade? Está adoentado? Não é verdade, ele não é verbal em 1, né, gente? Letra E, o predicado é nominal em 1, é nominal, porque tem um verbo de ligação, qualidade atribuída. E verbal em 2, e verbal porque ele é verbo intransitivo, está no hospital. Então, nós temos aí a letra E como verdadeira. O professor entrou apressado. O destaque indica entrou apressado. Entrou é significativo, apressado é uma qualidade atribuída ao professor. Então, nós já sabemos que ele é verbo, ele tem verbo e tem nome como núcleo. Então, não resta dúvida se ele tem verbo e nome, ele é verbal nominal, verbo significativo e uma qualidade atribuída ao sujeito. Então, ele é verbal nominal. Indique o núcleo do predicado das frases abaixo apresentadas. O núcleo do predicado. Se o predicado é nominal, o núcleo é o nome. Você parece feliz. Parece é um verbo de ligação. Feliz é uma qualidade atribuída. Então, quem é o predicado? É feliz, né? Vi um filme sensacional. Eu vi um filme sensacional. Opa, já chegou. Vi, um verbo significativo, o núcleo do predicado verbal, certo? O diretor terminou. Se o verbo é significativo, terminou. Satisfeito,
o predicativo do sujeito, que é a qualidade atribuída ao diretor. Então, esse predicado é verbal nominal. E, por último, nós temos casou, que casou é um verbo significativo. Então, que predicado é esse? Parece infeliz. Se o núcleo é o predicativo, então ele é um predicado nominal. Vi, verbo predicado verbal. Terminou satisfeito, verbo nominal. E por último, casou, que é um predicado verbal. E assim, gente, né? Então, muito fácil. Revejam esse conteúdo novamente, só para vocês tirarem alguma dúvida, porque agora nós vamos estudar muito mesmo essa análise sintática. E logo vamos estar, né, já começando, revendo a análise morfossintática. Então, até a próxima aula.